Na aula anterior, a gente aprendeu a resolver três tipos de equações que a gente chamou de equações fundamentais. Eram equações do tipo seno de x igual a um número real, cosseno de x igual a um número real, tangente de x é igual a um número real. Tá? Nessa aula de hoje eu vou pegar alguns exemplos um pouquinho mais incrementados, mas que a ideia fundamental vai ser justamente manipular algebricamente as expressões com o intuito de pegar uma equação mais difícil e reduzir a equações simples como aquelas que a gente aprendeu a resolver na primeira aula. Quem não assistiu a primeira aula sobre equações trigonométricas, o link está na descrição do vídeo, tá? Então vamos aos exemplos. Bom, exemplo 1, resolva em R a equação cosseno de 2x é igual a raiz de 2 sobre 2 e encontrar todas as soluções reais dessa equação. Então, seguindo as mesmas ideias discutidas na aula anterior, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, eu vou localizar o número raiz de 2 sobre 2, traçar uma paralela ao eixo y, e essa paralela corta a circunferência trigonométrica em dois pontos, P e Q, um no primeiro e um no quarto quadrante. Esses pontos são extremidades de arcos cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá? Esses arcos em radianos têm medidas π sobre 4 e 7π sobre 4. Então isso significa que o 2x deve ser um arco côngruo ao π sobre 4, por isso que eu escrevi ali a expressão geral dos arcos côngruos, né? 2x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou 2x tem que ser um arco côngruo ao 7π sobre 4, por isso que eu escrevi que 2x tem que ser igual ao 7π sobre 4 mais 2kπ, sendo k um número inteiro. Bom, como eu quero encontrar os possíveis valores para x, basta dividir todos os termos por 2 em cada uma dessas expressões, de modo que a gente fica com x igual a π sobre 8 mais kπ, peguei a primeira expressão e dividi todos os termos por 2, ou o x é igual a 7π sobre 8 mais kπ, fiz a mesma coisa com a segunda expressão, e essas duas expressões circuladas dão para a gente todas as soluções reais da equação desse primeiro exemplo. No exemplo 2, resolva a equação seno de 4x menos π sobre 2 é igual a menos 1 com o x entre 0 e 2π, inclusive o zero. Bom, você percebe justamente o seguinte, 4x menos π sobre 2 deve ser a medida de um arco cujo seno é menos 1. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou lá no eixo dos senos, que é o eixo vertical, vou localizar o número menos 1, vou traçar uma paralela ao eixo x por ele, e essa paralela corta a circunferência em um único ponto, tá? Que está marcado aí na figura. Ele é a extremidade do arco de medida 270 graus, que em radianos é 3π sobre 2. Então, significa que aquele 4x menos π sobre 2 tem que ser um arco côngruo ao 3π sobre 2. Por isso que eu escrevi a expressão geral dos arcos côngruos ao 3π sobre 2. Está lá, 4x menos π sobre 2 deve ser 3π sobre 2 mais 2kπ. E agora eu vou trabalhar com essa expressão para isolar o x. Então, a primeira coisa, eu vou somar o π sobre 2 à direita. Tá? Então, ao somar π sobre 2 à direita, o 3π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 4π sobre 2, simplificando vai dar 2π. Então, tem que o 4x é igual a 2π mais 2kπ. Tá? Agora, o x deve ser igual, então, a essa expressão dividida por 4. Né? Eu vou pegar todos esses termos e dividir por 4, e obtenho dessa forma esse π sobre 2 mais k sobre 2, sendo k um número inteiro. Bem, mas então como é que a gente vai atender a essa restrição de que x deve estar entre o 0 e o 2π, inclusive o zero? Porque a expressão anterior, ela descreve todas as soluções reais da equação. Como é que a gente procura aquelas que estão nesse intervalo? Atribuindo valores inteiros ao k. Tá? Então, vamos escolher alguns valores inteiros, substituir na expressão e ver se o resultado obtido está nesse intervalo. Vou substituir, por exemplo, o k por menos 2. Tá? Quando eu substituo k por menos 2 naquela expressão que a gente encontrou, a gente descobre que x é igual a menos π sobre 2. Menos π sobre 2 não está naquele intervalo considerado. Então, essa solução não faz parte do nosso conjunto.
Atribuindo ao K o valor menos 1 e efetuando os cálculos, eu descubro que x é igual a zero. X é igual a zero é um número que está no nosso intervalo, então ele deve fazer parte do conjunto de solução. Atribuindo ao K o valor zero e efetuando os cálculos, eu encontro x igual a π sobre 2. Π sobre 2 está no intervalo considerado, então ele está no conjunto de solução. K igual a 1. Efetuei os cálculos e encontrei x igual a π. π está no intervalo considerado, então está no conjunto de solução também. Troquei o K por 2 e fiz os cálculos. Encontrei x igual a 3π sobre 2, que também está naquele intervalo. Troquei o K por 3. E aí, ao efetuar os cálculos, eu descubro que x é igual a 2π. 2π não faz parte desse intervalo considerado, de modo que a gente não vai colocar ele no conjunto de solução. E eu ainda fiz as contas trocando K por 4, tá? Para que vejam que a partir daí eu vou encontrar valores cada vez maiores que não pertencem ao intervalo considerado, de modo que o conjunto de solução tem como elementos o 0, o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. Terceiro exemplo, resolvo em R a equação 2 seno ao quadrado de x menos cosseno de 2x igual a 2. E aqui eu vejo que nessa equação tem tanto o seno de x, que está elevado ao quadrado, quanto o cosseno de 2x. Então, uma estratégia é recorrer às identidades trigonométricas para escrever uma expressão que dependa ou só do seno de x ou só do cosseno de x. Então, eu vou começar com esse cosseno de 2x, que eu lembro pela fórmula do arco duplo, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Ainda assim, tem cosseno e seno de x. Eu vou, usando a identidade trigonométrica fundamental, trocar o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x, de modo que eu vou ficar com uma expressão que depende exclusivamente de seno de x. Vamos arrumar aí essa expressão que a gente encontrou? Eu fico com 4 seno ao quadrado de x igual a 3, tá? De modo que, dividindo os termos por 4, extraindo a raiz quadrada do termo que está à direita, a gente obtém que seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Né? E aí eu consigo duas equações similares àquelas equações fundamentais simples que a gente aprendeu na primeira aula. Bem, então para a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, a gente aprendeu a resolver esse tipo de equação na primeira aula, né? A figura correspondente está aí feita, tá? E as soluções são aquelas ali, ó. O x é o π sobre 3 mais 2kπ, ou x é o 2π sobre 3 mais 2kπ. E para a equação seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, tá? A figura está aí ao lado, eu estou usando a mesma ideia apresentada na primeira aula, e as soluções são aquelas ali, ó, x igual a 4π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, sendo k um número inteiro, e essas expressões descrevem todas as soluções reais da equação do exemplo 3. No exemplo 4 da prova da AMAN, os valores de x que satisfazem a equação seno de 7x mais seno de x igual a 0 são... Bom, aqui tem muito aluno que vai querer pegar esse seno de x que está somando à esquerda e querer subtrair à direita. Talvez isso não seja um caminho adequado para a solução dessa questão. Uma estratégia aqui bacana é justamente o seguinte: se eu tenho seno de um número mais seno de outro número, tá? A gente sabe que pode transformar isso em um produto. Tá? E quem não assistiu a aula de transformação em produto, o link está na descrição aqui desse vídeo. Por que essa ideia seria bacana? Porque se o lado esquerdo eu consigo transformar em um produto, bom, o produto de dois fatores dando zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, e talvez dessa forma eu consiga equações trigonométricas mais simples como aquelas que a gente aprendeu a resolver na primeira aula. Então, primeiramente, transformando o primeiro membro em produto. Tá? Então, a gente fica com 2 seno de 7x mais x sobre 2, que multiplica o cosseno de 7x menos x sobre 2, tudo isso tem que ser igual a zero. Né? E aí, efetuando esses cálculos entre parênteses, a gente fica com 2 seno de 4x vezes cosseno de 3x é igual a zero. Então, eu tenho o produto de três fatores, né? O 2,
o seno de 4x e o cosseno de 3x dando zero. Então, as únicas possibilidades são ou o seno de 4x dá zero, ou o cosseno de 3x dá zero. Então, eu fiquei com equações trigonométricas mais simples, né? Quais são os arcos que têm seno igual a zero? Tá? Os arcos que são côngruos a zero ou π. Tá? Então, o 4x tem que ser κπ. Tá? Ou seja, o x vai ser o κπ sobre 4, o 4 que está multiplicando, dividir o lado direito. Tá? Para a equação cosseno de 3x igual a zero, bom, quem é que tem cosseno igual a zero? Os arcos que são côngruos ao π sobre 2 ou ao 3π sobre 2. Tá? Ou seja, o 3x tem que ser o π sobre 2 mais κπ. Tá? Dividindo todos os termos por 3, ficamos com x igual a π sobre 6 mais κπ sobre 3. Tá? E aí, com isso, eu consigo ver que o gabarito é D de dado. Em o último exemplo dessa aula, determine os valores de x que pertencem ao intervalo fechado em 0 e fechado em 2π, tais que 2 cosseno de x mais 3 tangente de x é igual a 3 secante de x. Então, eu vejo que eu tenho uma equação trigonométrica que depende de cosseno de x, de tangente de x e de secante de x. A estratégia vai ser escrever todos esses termos em função ou só de seno de x ou só de cosseno de x, para ver se isso facilita as coisas para a gente. Então, primeiramente, eu lembro que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, substituir na equação. Eu lembro que, por definição, a secante de x é 1 sobre cosseno de x, e eu fico com aquela expressão lá, 2 cosseno de x mais 3 seno x sobre cosseno x igual a 3 sobre cosseno de x. Vou multiplicar todos os termos dessa equação por cosseno de x, para eliminar esses denominadores. E eu ficarei com 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 seno de x igual a 3. A expressão ainda depende de cosseno de x e de seno de x, mas usando a identidade trigonométrica fundamental, eu posso substituir o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Né? E aí eu vou ter uma equação que depende exclusivamente de seno de x, que é aquela ali, ó, menos 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x, menos 1 igual a zero. Tá? Eu multipliquei por menos 1 para trocar os sinais de todos os termos e fiquei com 2 seno ao quadrado de x, menos 3 seno de x, mais 1 igual a zero. Bem, e para resolver essa equação, qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar? Eu vou fazer uma substituição. Tá? Eu vou dizer que o seno de x é uma letrinha k, tá? Para reduzir a uma equação polinomial do segundo grau, porque essa equação a gente sabe resolver, né? Ao fazer essa substituição, eu fico com 2k ao quadrado menos 3k mais 1 igual a zero. Eu tenho uma fórmula que resolve essa equação, que é uma equação do segundo grau. Tá? Após efetuar aí os cálculos por meio dessa fórmula, tá? Então as contas indicadas aí para vocês, a gente descobre que k é igual a 1 ou k é igual a meio. Mas perceba, a gente está procurando os valores possíveis para x. O k entrou nessa história só para facilitar a nossa vida, então ainda não acabou. Bem, mas como k entrou no lugar do seno de x, então a gente fica com as duas equações trigonométricas simples, seno de x igual a 1 e seno de x igual a meio. Tá? Para seno de x igual a 1, bom, quem é que tem seno igual a 1? Todos os arcos que são côngruos ao π sobre 2. Então, o x é π sobre 2 mais 2kπ. Para seno de x igual a meio, esse foi o primeiro exemplo da aula anterior. Tá? A figura correspondente está aí ao lado e as soluções são x igual a π sobre 6 mais 2kπ ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, sendo k um número inteiro. Tá? Mas como a questão pede para a gente procurar soluções no intervalo que vai de 0 a 2π, então basta atribuir valores ao k para que a gente procure quais soluções pertencem a esse intervalo. Se você atribuir valores inteiros para o k, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, você vai encontrar várias soluções, mas as que pertencem ao intervalo de 0 a 2π são somente esses valores aí, ó, o π sobre 2, o π sobre 6 e o 5π sobre 6.